Olá pessoal, estamos de volta a mais uma aula do nosso curso de teologia. Hoje estaremos dando continuidade a nossos estudos aos livros poéticos, falando acerca da poesia na vida do povo de Israel. E, propriamente, trataremos hoje do livro de Salmos, é a nossa terceira aula, onde estaremos entendendo todo o aspecto do nosso saltério. Para quem não sabe, saltério era um instrumento muito usado nos tempos bíblicos e também no período medieval, instrumento de corda, dedilhado, como a harpa, e que é o mesmo nome que é dado aos salmos, até porque nós temos a palavra-chave dos salmos como louvor. O tema é Deus, o Rei do Universo. Então nós trataremos exatamente desse momento onde nós louvamos a Deus por intermédio do saltério, por intermédio dos salmos, por intermédio desse livro que tem tantos temas abrangendo uma diversidade de áreas da nossa vida. É por isso que é importante tratar que os salmos, ele não é algo de um período só, não foi feito em um único momento. Os salmos, ele abrange aí mais ou menos cerca de 1000 anos de história para poder ser feito todos os 150 salmos que nós temos. O primeiro, como o Salmo 90, datado da época de Moisés, mais ou menos 1445 a.C., passando pelo período monárquico, onde a maioria dos salmos foram escritos. Davi, o grande influenciador aí, que compilou e que também fez muitos salmos e que também pediu aos levitas para fazerem. Depois nós temos aí salmos do período pós-exílico, por exemplo, o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, teremos salmos que abrangem todo esse tempo e especificamente nesses 3 grandes momentos da história de Israel. É por isso que quando nós falamos dos salmos, precisamos estar atento às suas características. Por exemplo, os Salmos talvez é um dos livros mais lidos de toda a Bíblia, composta aí por 150 poemas, músicas, orações, dentro aí dos livros de Salmos. Fala em todas as áreas da vida humana de uma maneira bem prática, de uma maneira bem pessoal. Era o livro do Cânticos de Israel, o inário do templo, os Cânticos de Sião, conforme em Salmo 137. Não somente músicas, mas também nós temos dentro dos salmos orações, clamores ao Senhor. Fala do fruto da experiência religiosa de uma comunidade de pessoas, de adoradores ao Senhor. E tem como propósito principal, é claro, levar as pessoas a louvarem a Deus. Esse é o principal objetivo do livro de Salmos. Então é por isso que dentro dos Salmos nós teremos vários temas, é como se fosse um repertório de músicas selecionadas ali com o objetivo de tocar em diversas áreas da nossa vida. Assim como nós temos músicas alegres, nós temos músicas de júbilo, nós também temos músicas de momentos tristes, de reflexão. Então a experiência com Deus ali é tratada em diversas áreas das nossas emoções, da alma do ser humano. Por exemplo, lutas e esperanças, triunfos e fracassos, adoração e rebeldia, gratidão e arrependimento, e momentos em que a alma está tão dolorida e que nós precisamos expressar isso, para fora, clamar a Deus, por causa, às vezes, de uma enfermidade, uma extrema pobreza, ou a questão mesmo do exílio. Então, é necessário termos isso em mente e esta reflexão. Por isso que quando nós estudamos o livro de Salmos, nós precisamos compreender esses temas que o Salmo aborda. O Salmo vai trazer para nós temas como oração, principalmente os justos estão ali orando. O Salmo 17, 20, 25, 28, 40, 42 e 55 vai ter esse momento da oração dos justos.
vamos ter salmos de arrependimento, o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, o famosíssimo Salmo 51, que é o Salmo de Davi depois do pecado com Batseba, Salmo 102, o Salmo 103, são salmos de arrependimento. Depois teremos salmos de louvor, onde teremos ali momentos, sim, de adoração, o 65, o 95, o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, e foi ele e não nós que nos fez povo seu. É por isso que nós precisamos sempre estar alegres, louvando ao Senhor. Salmo 111, Salmo 118, Salmo 146 e 150, louvai ao Senhor todos os povos. Salmos de peregrinação. Esses salmos eram salmos que eram cantados, quando o povo estava em peregrinação a Jerusalém, quando iam ao templo. Então, do Salmo 120 ao Salmo 134, temos os salmos históricos que vai tratar da história do povo de Israel. Então, 78, 105 e 106 e outros. Então, é importante ainda compreender esses temas em grupos. Então, se nós olharmos esses temas, vamos compreender que eles têm grupos bem associáveis, Então, ainda falando desses temas, temos o Salmo Messiânicos, o 2, o 22, o 110, que também fala do Messias. Salmos didáticos ou alfabéticos, são salmos que voltados para o ensino, um salmo voltado para a leitura da palavra, salmos que enaltece a lei. Por exemplo, o Salmo 119, que é um salmo em acróstico, onde você vai ter ali cada grupo de versículos começando com a mesma letra do alfabeto hebraico. Então temos os salmos imprecatórios, que eram salmos de clamor a Deus, alguns salmos até pedindo a Deus vingança aos inimigos, ou de pedido, de clamor, de uma oração mais fervorosa, de pedido a Deus sobre algo, que é os imprecatórios, inclusive até a justiça divina diante de alguns adversários. Salmos de contemplação das obras de Deus, os famosos Salmo 8 e 19, os céus e a terra manifesta a glória do Senhor, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, que é o Salmo 19, está dentro desse conjunto aí de salmos. Bom, falamos desses temas. Como classificaríamos os salmos nesses grupos? Como mencionei, os salmos eles vão estar sendo classificados, por exemplo, de instrução, onde nós temos ali um ensino muito prático da lei, um elogio à lei, um elogio à Torá, um elogio à palavra. Teremos os de louvores e adoração, onde nós estaremos, como o Salmo 23, vendo ali o salmista, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É uma música, uma canção cantada. Salmos de agradecimento, que é o Salmos de ações de graça. Depois temos os devocionais, onde nós teremos tanto dentro desses salmos, salmos de arrependimento, salmos de meditação. Teremos os históricos, onde vai falar da história de Israel, não como no cunho histórico, no aspecto de apresentar dados históricos, mas de relatar a grandeza do Senhor no decorrer da história. Temos os salmos que vão estar trazendo a contemplação do Messias, por exemplo, algumas até profecias, entre aspas, que só vão ser cumpridas e realizadas historicamente em Jesus. Teremos os imprecatórios, que são esses salmos de um clamor que busca a Deus, inclusive pedindo a ter a justiça e a vingança divina diante dos inimigos, diante das questões que eles enfrentavam com seus opositores, pedindo-se com fervor mesmo, rogo, pedindo com súplica ao Senhor. Então, temos os imprecatórios aí que fecham essa classificação do livro de Salmos. Por isso, nessa diversidade de salmos, nesse monte de anos, quase 1000 anos, é fato que teríamos diversos autores. Alguns entendem que só Davi era o salmista, mas na realidade essa não é uma realidade.
nós temos aí vários salmos sendo escritos por diversos autores. Davi tem 73 dos salmos, né, de todos 150, então por isso que ele é o mais notável dos salmistas. Mas aí vem Asaf com 12 salmos, os filhos de Coré, 12 salmos, tem Salomão que escreveu o Salmo 72 e 127, nós temos Remã, que escreveu o Salmo 88, Etan, o 89, o Moisés, que escreveu o Salmo 90, Jeremias, o 137, Ageu, 146, Zacarias, 147, Esdras, o 119, né, o que eu amo de coração, o maior da Bíblia, apaixonado pela lei, o que foi o compilador aí de todo o Antigo Testamento após o exílio. E temos aí 48 salmos de anônimos, pessoas que nós não sabemos quem foram os escritores. É por isso, queridos, que quando nós olhamos para os salmos, nós temos que ver que cada salmo reporta do seu momento, do seu tempo, do autor. Por exemplo, nós temos Moisés e temos Esdras, duas extremidades no Antigo Testamento, né? Então, cerca de 1000 anos de escrita dos salmos. Então, nós temos aí, como eu disse, o grande Esdras, que foi o editor. Quando nós falamos editor, nós estamos falando de alguém que copila, alguém que junta todas as informações em uma só. Por exemplo, a tradição afirma que Esdras, na era pós-exílica, foi o editor da coletânea de salmos da forma como temos hoje em nossas Bíblias. Percebemos lá, Moisés escreve um, depois vem Salomão, depois Davi com 73. Então Esdras é aquele que no momento ele senta à mesa e fala, cara, vou organizar esses salmos aqui, vou colocar nesses grupos, e vou realizar todo esse processo de edição. E é isso que ele faz. Não é editar, reescrever, corrigir ortograficamente os textos, mas de juntar de uma forma harmônica e coesa entre os salmos, desde o primeiro até os 150. Nós podemos criar um esboço onde classifica-se os salmos em 5 grandes grupos, né? Então, sendo esse saltério, dividindo em 5 livros, imitando aí o Pentateuco e correspondendo ali os livros da lei. Por exemplo, o livro 1, teremos aí do Salmo 1 ao 41, conhecido como Saltério Yahvé Vista, vem muito do termo Yahvé, o nosso Deus, né? Deus é o Senhor, e os salmos são mais pessoais. Os temas mais frequentes ali é confiança em Deus no momento das dificuldades. Vou dar exemplo dos salmos que Davi escreve quando está fugindo de Saul e também na revolta de Absalão. Também temos ali o livro 2, dos Salmos 42 a 72. Temos aí o saltério elohista, né, que vem de Elohim. E temos dentro desse conjunto de salmos, fala da grandeza, da beleza, né, rica da doutrina, do amor, da paixão ao templo e por Jerusalém. Os temas ali frequentes mais voltados para poemas nacionais, né, onde são tratados não aqui a epopeia davídica, aquela história, né, acerca de Davi, mas também uma questão da oração, de um coração que está ali refugiado, né, exilado, um coração que está distante do Senhor, mas que tem um apelo pedindo ao Senhor para sustentá-los em momentos adversos. Então, resume-se dentro desses salmos muita confiança sendo explanada ao Senhor. Temos no livro 3, do Salmo 73 ao 89, também aí Salmo elohista, e o saltério aqui relatado vai ser músicas cantadas na Babilônia, ou expressadas na Babilônia, né? Temas frequentes também sobre poemas nacionais, onde traz aí uma convicção de fé intensa na proteção do Senhor em terras distantes, né? O livro 4 vem dos Salmos 90 ao 106, que aí é o saltério e a revista, novamente, trata Deus como o Yahvé, a realeza de Yahvé sobre os indivíduos e sobre as nações, e aí também trata sobre os benefícios de Yahvé e também da infidelidade do povo judeu. O livro 5, Salmo 107 ao Salmo 150,
usado muitos dos seus salmos, né, nas cerimônias mosaicas, o Salmo 90, né, em específico. Os temas presentes são aí, em a maioria, são usados para sustentar a fé do povo de Israel durante a sua jornada de peregrinação a Jerusalém. Então, partindo já para a nossa conclusão, nós iremos tirar agora lições do livro e depois veremos como encontrar Cristo no livro de Salmos. Bom, dentro dessas lições que nós podemos tirar, são lições de confiança, esperança, tributação ao Senhor, invocação ao Senhor e a questão de escutar, obedecer aquilo que o Senhor nos fala. Em cerca da confiança, é a lição mais presente no livro de Salmos. Geralmente você vai ver essa palavra sendo repetida em quase todos os salmos. Esperança, aprendemos nesses salmos a confiar e esperar em Deus. O Salmo 40 é um dos mais lembrados quando se fala de esperar confiante. Tributar, entender que todos nós devemos algo para Deus. Tributar vem de tributo, de pagamento, né? Então, de tentar pagar algo, mas a gente nunca vai conseguir pagar o que o Senhor fez por nós. É por isso que temos que sempre tributar a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, invocar, implorar, pedir ao Senhor proteção, auxílio nos momentos difíceis e escutar. Se o Senhor nos incentiva a falar com Ele, também Ele nos incentiva a escutar a sua voz. Essas são as lições bem mais claras no livro. Quando nós encontramos nos outros livros já estudados até agora, Cristo não é diferente no livro de Salmos. O próprio Jesus vai falar que os Salmos referem-se à pessoa dele, né? Muitas coisas faladas nos Salmos. Então, 4 questões importantes aqui. Diversas Salmos anunciam de forma clara e bem específica a vinda e a vida e o ministério do Messias. O Salmo 22 mostra o sofrimento do Senhor Jesus. Salmo 118, que aponta como a pedra angular e como aquele que veio em nome do Senhor, retratados aí nos versos 22 e 26, e correspondidos no Mateus 21, 42 e Mateus 21, 9. Então, são salmos que falam acerca desse Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular. Algumas outras profecias dos salmos cumpridas em Jesus. Lembramos que os livros poéticos não têm tom de profecia, mas temos textos que reportam acerca desse Messias, acerca do Cristo que viria, e esses são os textos aí que traz esse cumprimento do previsto nos Salmos. Então, há 5 tipos de salmos messiânicos, que nós não podemos terminar a aula se não falarmos dele. Os tipicamente messiânicos, como assim? Onde o sujeito do salmo, em alguns aspectos, é um tipo de Cristo. A pessoa ali é um tipo de Cristo. Os tipicamente proféticos, então, não é um livro profético nos Salmos, é onde descreve uma situação presente, mas essa situação, se formos olhar, elas vão extrapolar o período do tempo e da história e assim pré-anuncia a vinda de Cristo. Uma outra tipo também é quando vemos indiretamente tratando sobre o Messias. Por exemplo, quando o Salmo 2, 45, 72 vai estar falando de um rei, né, ou casa de Davi. Todavia, essa mensagem, casa de Davi, o rei, vai estar reportando a Cristo, porque Cristo é conhecido também como filho de Davi, descendência de Davi. Os completamente proféticos, nós temos aí o Salmo 110, por exemplo, refere-se completamente a Jesus, sem qualquer referência a qualquer outra pessoa da família de Davi, e aqueles que retratam o reino do Messias, anuncia a chegada do Messias, a consumação do reino, como é típico do Salmo 96 e Salmo 99. Por isso, nós concluímos aqui com essa doxologia final. Quando você ouvir falar assim, doxologia está muito a ver com as considerações finais, aquilo que conclui um texto. Então, nas epístolas vai ter isso, nos livros de Salmos também, como Salmo 150, uma doxologia, fecha ali, né, falando acerca exclusivamente de louvor, já que os Salmos
são essas canções, são essas orações, são esses louvores dados ao Senhor. Então, o 150 é uma doxologia bem clara de todos os 149 outros que tinham. Então, fecho aqui a nossa aula com esse verso do Salmo 136, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Até a próxima aula, ok? Onde estaremos falando sobre o livro de Provérbios.